Dando sequência, então, uma série de textos sobre o movimento modernista, né, brasileiro, eu quero falar hoje do Manifesto Antropófago de Oswald de Andrade, que, na minha opinião e de muitos críticos literários, é um dos mais importantes textos do modernismo, né? Eu creio que não há nenhum outro texto que deixe mais claro os objetivos daquele grupo de artistas que idealizou a Semana de Arte Moderna de 22, que hoje, né, 100 anos depois, comemoramos, né, esse centenário do movimento modernista no Brasil. Há um vídeo aqui no canal, que é um vídeo que é o que você precisa saber sobre a Semana de Arte Moderna, em que eu tentei ser bastante concisa, bastante sucinta, né? Mas eu vou fazer outros vídeos com os principais livros e os principais textos do modernismo, para que você tenha um painel completo, né? Vai se falar muito de modernismo, o modernismo vai cair em muitas provas, muitos vestibulares, né? Então é o momento da gente entender, da gente compreender a importância do modernismo. Então vamos falar do manifesto, né? Eu quero começar falando do nome do manifesto. Eu vejo por aí, principalmente na internet, o manifesto antropófago também ser chamado de manifesto antropofágico, como se antropófago e antropofágico fossem sinônimos. Gente, não são. Se você for ao dicionário, né, antropófago é aquele que se alimenta de carne humana. Já antropofágico é relativo à antropofagia. Você fala, Miriam, como assim, né? Não é a mesma coisa? Claro que não é. O antropófago é alguém que tem uma atitude, né? Que pratica a antropofagia, né? Já antropofágico não é este alguém. É tudo que se refere ao ato desse alguém. Então entendam, é diferente. Então o nome não é antropofágico, o nome é manifesto antropófago. E gente, vamos combinar comigo que um homem tão inteligente, tão culto, tão estudado, né, quanto Oswald de Andrade, não teria escolhido as palavras de um texto que ele queria que tivesse uma repercussão, queria que fosse importante, como se ele não fosse com absoluta precisão. Então, o manifesto, ele é uma atitude, ele é aquele que vai comer. E comer o quê? Nós vamos ver nesse vídeo, né? Você vai ficar comigo até o final do vídeo para que você possa entender a riqueza desse texto. Não é um texto longo, é um texto curto, mas extremamente importante e que você tem de ler. Ainda quanto ao nome, o que quer dizer manifesto, né? Manifesto quer dizer uma declaração pública, uma declaração solene, né? Em que uma posição, uma maneira de enxergar alguma coisa é defendida, né? Então, o valor desse texto é que claramente é uma posição para o grande público do que pensava e do que queria o grupo modernista, principalmente Oswald, né, que é o autor do manifesto, mas também os outros que são muito importantes no modernismo, como Mário de Andrade, Anita Malfatti, Tarsila do Amaral, Manuel Bandeira, enfim, tantos outros que eu falo, inclusive lá no outro vídeo. Ou seja, era uma posição. Qual era a posição que eles queriam marcar com o manifesto? Era uma posição de comer, de deglutir alguma coisa, que é o que nós vamos ver ao longo desse vídeo. Vamos entender um pouquinho quem é Oswald, né? Quem é Oswald de Andrade? Oswald de Andrade foi poeta, foi romancista, sempre foi
um intelectual muito inquieto, né? Ele fundou inúmeras publicações, jornais, revistas. Ele usava um tom combativo, mas também muitas vezes bem-humorado, em outras sarcástico, né? E ele gostava muito de escrever ensaios. Então, além dos romances, além dos poemas, ele também escrevia ensaios onde, claro, ele vai passar a sua opinião. Ao aderir ao modernismo, o Oswald vai quebrar os limites entre a poesia e a prosa, né? As coisas vão se juntar. Ele usa muito frases curtas e metáforas, trazendo sempre uma rebeldia estética. O Manifesto Antropófago, ele foi lançado 6 anos depois da Semana Modernista, em 1928. Então, já havia ali um certo amadurecimento do movimento modernista. E onde ele foi publicado? Ele foi publicado na revista número 1 da revista de Antropofagia, que também foi fundada por Oswald de Andrade. O próprio escritor, ele já tinha lançado 4 anos antes, no jornal Correio da Manhã, o Manifesto Pau-Brasil, que também é importante, que também fala sobre esse movimento modernista. Nós vamos fazer um vídeo sobre o manifesto e o movimento Pau-Brasil. O Manifesto Antropófago, que está aparecendo aqui na tela, ele não é um texto corrido. São pequenos trechos, né? 51 pequenos trechos, para ser mais precisa, né? Às vezes o trecho é apenas uma frase, outras vezes ele é um parágrafo ou no máximo 2 parágrafos, tá? Esses textinhos, eles foram todos, como vocês estão vendo, diagramados em torno do desenho do Abaporu, que era o quê? Um quadro da Tarsila do Amaral, também de 1928. A Tarsila, gente, era a esposa do Oswald. Então, o que quer dizer Abaporu? Abá quer dizer homem e poru quer dizer gente. Então, Abaporu é o homem que come gente, ou seja, o antropófago. E vejam que o Abaporu também é um ser que está pensando, né? Ele é isso, e o fato dele estar pensando, o fato dele ser disforme, né? Tudo isso é muito simbólico, né? É próprio do modernismo, não vai seguir formas determinadas, clássicas, etc. Bem, cada um desses trechos do manifesto vai trazer elementos que o antropófago pretende discutir, ressaltar e, claro, deglutir. Então, ele começa o manifesto apresentando a antropofagia. O que diz? Abre aspas. Ele começa: só a antropofagia nos une socialmente, economicamente, filosoficamente. Vejam, ele não cita a literatura, né? Ele está defendendo a antropofagia em todas as outras esferas humanas. E ao citá-las, é claro, gente, que a literatura ela está subentendida. Por quê? Porque a literatura ela é uma expressão da sociedade. Então, quando ele diz socialmente, claro, entendam que a literatura está embutida aí, a pintura, as outras artes e assim por diante, né? Tá tudo incluído nesse socialmente. Então, ele quer dizer, né, que a antropofagia ela abarca tudo e não apenas a literatura. No segundo trecho, ele completa dizendo que a antropofagia é a única lei do mundo, né? De todas as religiões e de todos os tratados de paz, o que demonstra a sua importância. Então, a gente precisa absorver as outras culturas, né, no movimento de antropofagia para ter paz. E no terceiro trecho, muito importante, ele diz: to be or not to be, that is the question.
Então ele pega a famosa frase de Shakespeare, né, ser ou não ser, eis a questão, e ele adapta esta frase à nossa realidade. Ele está perguntando ser ou não ser brasileiro. Mas não é qualquer brasileiro que ele está se referindo. Ele está se referindo ao brasileiro original, né, gente? O brasileiro indígena, né? Por isso que ele usou tupi or not tupi. E nesse momento, percebam, ele já está deglutindo a obra inglesa, que é a obra do Shakespeare, e unindo com a nossa, né? Então é isso que esse antropófago faz, né? Ele come as outras comidas junto com a nossa, as outras culturas, desculpa. Bom, depois que ele apresenta a antropofagia, o que o Oswald vai fazendo? Ele vai jogando uma série de pequenos pensamentos sobre os mais variados assuntos. Ele vai citando escritores e pensadores estrangeiros, como Rousseau, como Montaigne. Ele vai citar muitas vezes o Caraíba, né, que ao mesmo tempo era como os indígenas chamavam o homem branco, os europeus, mas também era para os indígenas o homem santo, o feiticeiro, né? Então ele vai, Oswald vai várias vezes citar o Caraíba, né? Ele vai citar o cinema americano, ele vai falar sobre a lógica, sobre catequese, sobre carnaval, enfim, inúmeros outros assuntos, né? E assuntos de diversas culturas, nacionais, nossos, né? E importados. Então ele vai fazer um movimento nesse manifesto, que é um movimento intencional de misturar tudo isso, gente, fazer uma grande salada. E não apenas misturar, mas fundir coisas, né? Incorporar, deglutir, comer, tá? Por isso que é antropófago, né? Mistura tudo, faz a salada e come, né? O Oswald também vai afirmar coisas bastante interessantes e sobre as quais nós devemos pensar. Tem um trecho do manifesto que diz, abre aspas, já tínhamos o comunismo, já tínhamos a língua surrealista, a idade do ouro. Então, vamos pensar o que o Oswald queria dizer. Porque vejam, era exatamente isso. O nosso indígena, ele não acumulava bens, não era próprio do nosso indígena, isso era próprio do europeu. O nosso indígena, tudo que se caçava, tudo que se colhia, era feito uma divisão entre todos da tribo. Então, o nosso indígena já vivia em comuna. Nesse sentido, ele era comunista. Outra coisa, também já tinha aqui ouro abundante, só que o nosso indígena nunca ligou para ele, né? E já vivíamos então a idade do ouro. E quanto à língua, indígena das mais diferentes tribos, ela é mágica, né? A sonoridade, a riqueza, né? Eu leio pouco sobre literatura indígena, mas assim, eu me interesso muitíssimo e eu sempre fico muito surpresa com a riqueza das línguas indígenas. Em outro trecho, o manifesto diz que antes dos portugueses descobrirem o Brasil tinha descoberto a felicidade. Então, o manifesto tem principalmente, né, o objetivo de valorizar as nossas raízes, né? Os indígenas, a nossa cultura original, a situação de felicidade que existia antes da chegada do europeu, né? Os nossos índios viviam muito bem, nossos indígenas viviam muito bem, obrigado. Então, era preciso não apenas entender tudo o que acontecia no estrangeiro, tudo que o estrangeiro nos impõe, mas não esquecer de trazer as nossas origens, de valorizar essas origens, né? Elas não eram menores do que a cultura estrangeira.
E o manifesto termina dizendo que a nossa independência ainda não foi declarada, o que obviamente Oswald está se referindo a essa dependência cultural que a gente tinha e talvez até ainda tenha em pleno século XXI. Nós temos uma dependência do que o estrangeiro faz, a gente sempre acha talvez melhor, né, do que o que a gente tem aqui. E o manifesto termina com uma exortação que diz: contra a realidade social vestida e opressora cadastrada por Freud, a realidade sem complexos, sem loucura, sem prostituições e sem penitenciárias do matriarcado de Pindorama. Então, ele não quer as loucuras, né, da sociedade europeia que o Freud já tinha lá exposto, né? Ele é contra essa realidade, que é uma realidade que castra, né? O que temos aqui é uma realidade castradora vinda de fora. Ele quer que nós vivamos a nossa realidade, e que a nossa realidade ela não deve ter, pelo menos, complexo pelas nossas origens. Nós não devemos nos prostituirmos ao estrangeiro e nem ficarmos presos a ele, né? Por isso que ele fala em penitenciária. Pindorama vem do tupi e quer dizer terra das palmeiras, isto é, o Brasil. Então, o Brasil tem que viver uma realidade sem culpa pela nossa cultura. Ele assina um manifesto, né, ali, Oswald de Andrade, mas ele mora em São Paulo, mas ao invés de usar São Paulo, ele coloca em Piratininga, que também é uma referência às nossas origens, já que a São Paulo dos Campos de Piratininga era o nome da vila que antecedeu a cidade de São Paulo, né? E ele novamente, ao invés dele simplesmente escrever São Paulo, ele escolhe usar uma palavra indígena. Para quem não sabe, Piratininga significa peixe branco. Pira é peixe e tinga é branco, né? Então, o tempo todo ele não explica isso, esses termos indígenas, mas o tempo todo ele opta por usar esses termos indígenas. E o ano, em vez de ele colocar lá 1928, ele coloca 374, ano 374, da deglutição do bispo Sardinha. Ou seja, ele considera como aquele que o bispo Dom Pero Fernandes Sardinha, né, que foi o nosso primeiro bispo, dizem que ele foi comido por índios caetés, né, num ritual de canibalismo. Então ele considera que este ato dos índios caetés foi o primeiro movimento de deglutir que o nosso povo fez, né, comendo o tal do bispo Sardinha. Então, gente, resumindo, o Manifesto Antropófago é um texto não apenas literário, mas também político, mostrando que as nossas origens são ricas, que não devemos esquecê-las e que toda influência estrangeira, claro, ela deve ser deglutida, mas não na forma pura. Ela deve ser misturada à nossa e não deve, em hipótese nenhuma, né, a influência estrangeira suplantar as nossas riquezas culturais. Então, eu convido você a ler o manifesto. Ele está gratuitamente na internet, você faz o download, ele é bem curtinho, eu já falei, são 51 pequenos textos, mas ele é muito, muito, muito interessante e ele é importante para você entender o que estava acontecendo após a Semana de Arte Moderna. Como é que o movimento modernista ele ia se firmando no Brasil com o passar dos anos. Então, relembrando, nós já temos então 2 vídeos aqui no canal importantes
sobre o movimento modernista. O primeiro que você tem de assistir, se ainda não assistiu, que é um grande painel da Semana de Arte Moderna, e o de hoje, que é o Manifesto Antropófago, que talvez seja o texto mais importante do modernismo e que marca e que diz para nós o que o modernismo queria. E por que estudamos tanto o modernismo? Porque esse movimento ele influenciou profundamente os escritores e os estudiosos que vieram depois e até os de hoje, os contemporâneos, tá? Se você quiser ler a resenha, ela está no meu site www.miriambevilacqua.com.br. Se inscreva aqui no canal, ainda vamos fazer outros vídeos sobre o modernismo, para que você domine plenamente esse assunto. Coloque seus comentários, diga o que você gostaria que a gente analisasse, que eu fico muito feliz em poder ajudar.